sabe? Estraga ele, tá bom? Pediu Vou deixar licença 2 anos. ajeitar a câmera aqui, tá bom, gente? E beijo. Estou assistindo a aula. Obrigada, Gilmar, por tudo. Obrigado por todo mundo, tá bom? Um abraço, viu? Bem apertado. Beijo, Karina. Bom, Boa gente, noite. vamos começar. Gilmar, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Há quanto tempo a Lili estava te convidando, né? E infelizmente ela não está aqui, mas nós vamos continuar esse trabalho maravilhoso que ela começou. E é uma alegria muito, muito grande mesmo ter você para falar sobre avaliação. Uma pessoa que estuda tanto, que dedica tanto e tem colaborado muito também com o grupo. Então é uma alegria muito grande. E eu vou deixar para você se apresentar, porque eu acho que eu não vou conseguir. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Elisa. A gente sabe o quão difícil é. A gente que era muito próximo a Lili. Mas vamos seguir fazendo o que ela mais gostava e o que ela acreditava, que é justamente compartilhar um pouco do que nós acreditamos enquanto filosofia, enquanto valores, que é justamente levar intervenções baseadas em evidências com o intuito de melhorar a qualidade de vida de todos envolvidos na educação ou atendimento clínico, ou seja lá qual for, nossas competências enquanto profissionais. Então, aí eu e a Lili conversávamos muito sobre o processo avaliativo, né? Porque, como todos sabem, ela tinha 3 filhos dentro do espectro e ela passou por muitas clínicas e muitas equipes. E boa parte dessas intervenções sempre começam com o processo de avaliação. E assim como ela, eu também já passei por muitos processos de avaliação, e até mesmo como profissional, aplicador, que não era condizente com as habilidades ou não era pensado de forma individualizada para os nossos aprendizes. E a gente sempre estava discutindo sobre o processo avaliativo, né? A gente trocava figurinhas, ela compartilhava algumas informações comigo, compartilhava com ela, a gente discutia, atualmente está discutindo muito sobre avaliação funcional e o protocolo da EFOS, né? Visto que tem o Rafael que estava começando um processo específico de desenvolvimento de habilidades de vida diária, entre elas a camisa que ele fez, né, justamente para poder ganhar o dinheiro. Por sinal, soube que estão em produção novas, quando tiver a gente vai estar compartilhando com vocês, e eu tenho 2 delas, é muito legal. Então, eu pensei, por que não abrir uma live falando sobre o que ela gostava, né, que era justamente processo de avaliação. Ela sempre falava sobre avaliação no contexto escolar e como isso poderia mudar a tomada de decisão de todos os colaboradores dentro da área da educação. Então, protocolos para avaliação de aprendizes com TEA. Caminhos possíveis para uma boa intervenção. Esse aqui sou bacharel licenciado em psicologia, pós-graduação em ensino superior, em saúde mental, terapia analítica comportamental, que é a TAC. Tenho a graduação em terapia ABA para pessoas com autismo e deficiência intelectual. Estou concluindo agora, após graduação em análise do comportamento aplicada pelo IEPSIS, Grupo Método. Sou instrutor, PCM nível P2, certificado pelo PIRS, nível adolescente e adultas. Tenho formação em PECS no nível 1, formação no POD nível 1, formação em estratégias de seletividade alimentar, formação em diversos protocolos, que é justamente o que a gente vai discutir um pouco hoje, que é o VibMap, a EBOS, a EPOS, GLR, Social Skill Solutions, Portas de PRT nível 1, Social Save, Equilíbrio, a DIA dos dois. Formação em habilidades sociais, que eu já concluí, era para ter atualizado isso. E possui 9 anos de experiência atendendo pessoas com neurodivergência. O público principal de minha intervenção atualmente são pessoas com autismo. Entretanto, eu já atendi descalculia, paralisia cerebral, TOD, TDAH, entre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Atualmente eu trabalho como aplicador e coordenador e supervisor em ABA em casos de diversos estados, e coordeno e formo e também treino equipes multidisciplinares.
A velocidade tá boa, gente? Tô falando muito rápido, tá dando para entender? Tá conseguindo me ouvir? Tá ok, Gilmar. Pode continuar. Esse vai ser o fluxograma de nossa apresentação de hoje, né? Falar um pouco sobre o que é avaliação, quais os tipos de avaliação, avaliação indireta, avaliação direta, questões éticas durante a avaliação, análise de dados e relatório, devolutiva aos pais ou cuidadores, e a gente vai ter um momentinho assim para tirar um pouco de dúvida, tá? Eu sempre gosto de iniciar as apresentações dos slides discutindo um pouco sobre a semântica específica da linguagem, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre o que é a avaliação, mas a gente não conceitua o que é a avaliação. E segundo o dicionário, avaliação é um substantivo feminino, que por sua vez significa as expressões. Primeira expressão, apreciação de conjuntura sobre condições, extensão, intensidade e qualidade de algo. E um cálculo do valor de um bem ou de bens. Todavia, então, ele quer, quando a gente fala sobre avaliação, a gente está justamente avaliando, calculando o valor de algo. Né? Então, basicamente, a avaliação seria o processo de apreciação, de avaliação, de construção desse valor de um bem ou de algo. No caso, essa avaliação específica são de nossos aprendizes com autismo. Logo quando eu iniciei a trabalhar com autismo, trabalhar com esse público, eu ficava, e fiz vários questionamentos, né? Pelo menos eu sempre gostei muito de pensar nas intervenções. E eu sempre me pergunto, por que avaliamos? Né? Eu tinha a ideia do porquê avaliarmos, mas não sabia como avaliar. Então, como avaliamos? E o que fazemos com essa avaliação, que é o mais importante, principalmente para nós que trabalhamos também com a educação. O que nós vamos fazer com essa avaliação? Então, por que avaliamos? Nós avaliamos para coletar dados sobre o estudante que estamos recebendo, aprender uma amostra significativa do repertório e habilidade desse estudante, mapear comportamentos em excesso ou déficits, realizar encaminhamentos necessários, planejar ou traçar objetivos de intervenção, justamente que vai orientar a confecção do PEI, o PDI, a depender de qual o município que vocês trabalham no estado, acompanhar a evolução das intervenções que nós realizamos e realizar devolutivas e orientações funcionais para o estudante, escola e família. Então, quando a gente vai falar sobre avaliação, a gente tem que planejar as intervenções baseadas em aba, né, voltadas para o público com transtorno do espectro autista. Tá? É uma tarefa que envolve múltiplos componentes. Klecker e Carolina falou isso em 2018 em seus textos. Então, quando a gente vai pensar, eu montei um fluxograma básico. Né? É claro que existe muito mais processos em torno desses alvos que eu estou apresentando aqui, entretanto, é só uma ideia, uma explanação do que poderia ser realizado, como poderia ser realizado esse processo de intervenção em avaliação. Tá? Então, a gente existe a avaliação, que ela é dividida na indireta e direta. Após a avaliação, a gente vai realizar a análise dos dados, e a partir desses dados nós vamos criar os relatórios devolutivos aos. Essa mesma análise, a gente vai conseguir elaborar o que a gente chama de PEI, ou PDI, ou PIC, a depender de qual abordagem a gente prefere. Então, alvos de curto prazo, alvos de médio prazo, alvos de longo prazo. E lembrando sempre que esse PEI, o PIC ou PDI deve ser autorizado pelos pais responsáveis, tá? A aplicação das intervenções, então a gente vai programar os alvos a serem aplicados, coletar os dados da intervenção, analisar o dado da intervenção, fazer as alterações se necessário e criar relatórios da intervenção. Até agora tudo bem, pessoal?
Então, como avaliamos? Então, como eu havia dito anteriormente, a gente tem dois processos de avaliação, tá? O processo de avaliação inicial pode ser dividido em duas fases. Primeira, que é justamente a avaliação indireta, e nós vamos coletar dados sobre esse aprendiz que nós estamos recebendo, tá? Então, a gente vai realizar entrevista com os pais, os cuidadores, a gente pode disponibilizar de uma anamnese semi-estruturada ou estruturada. Nós podemos coletar dados também de forma direta em relatórios de equipes anteriores ou de escolas anteriores. Na grande maioria, a gente recebe portfólios de alguns aprendizes, isso é importante. Portfólios dos anos anteriores, como eu havia dito. Preenchimento de checklists, de questionários específicos, que não necessariamente é uma anamnese, mas pode ser protocolos, formato de checklists. E a gente pode também realizar algumas reuniões com profissionais que acompanhavam esse aprendiz. Após a gente realizar a avaliação indireta, a gente vai programar justamente a nossa avaliação direta. Então, nós vamos realizar observações diretas dos comportamentos do estudante, aplicação direta de atividades, a aplicação direta de protocolos de avaliação e análise dos dados coletados. Então, pessoal, é sempre importante lembrar uma coisa, eu acho que é o principal, que a gente deve levar em consideração. A avaliação indireta vai nos fornecer os primeiros dados sobre o estudante que estamos recebendo. Esses primeiros dados vão traçar a rota para as avaliações diretas que vamos realizar. Deixa eu ver aqui o chat. Ah, tá, entendi. Então, vamos falar um pouco sobre avaliação indireta. Como eu havia dito, a avaliação indireta, no primeiro momento, a gente faz o acolhimento e a anamnese com esses pais. É comum nas escolas que no início de cada ano, o professor, a professora, né, ou para os profissionais da direção, o corpo de coordenação, acolha esses pais para realizar o que a gente chama de anamnese, que podem estar disponível em entrevistas semi-estruturadas ou entrevistas estruturadas. Então, no início do ano, vocês, que são, em sua maioria, professores, sempre iniciam o processo com esse primeiro contato com os pais, né? Também há a leitura dos portfólios dos anos anteriores. Se a gente tem uma criança ou adolescente que já é acompanhado pela mesma escola, normalmente tem uma produção desse estudante dentro da escola. E a gente vai em busca desses portfólios, desses documentos, para embasar também nossa tomada de decisão nas atividades ou avaliações diagnósticas, né, do início do ano. Reunião com a equipe que acompanhava ou acompanha o estudante é sempre importante, principalmente quando a gente fala sobre pessoas dentro do espectro do autismo ou outra neurodivergência. É importante a gente entrar em contato com alguns profissionais que já acompanham esse indivíduo, principalmente se tiver na equipe multidisciplinar um psicopedagogo, isso ajuda muito para coletar dados de cunho pedagógico, né, de aprendizagem. Realizar a leitura dos relatórios anexados durante a matrícula. É importante a gente, sim, verificar esses materiais, visto que lá pode ter algum indício ou orientação específica de manejo, principalmente de comportamento interferente. Então, é sempre bom a gente estar revisitando esses relatórios anexados na matrícula. E caso não haja e a criança tiver um diagnóstico, solicitar para esses familiares esses documentos, que é de extrema importância. Que é de extrema importância, não é importante. E o preenchimento de checklists, que podem ser protocolos, né? Dentro da análise do comportamento, nós usamos muitas ferramentas de avaliação, ou pode ser protocolos da escola, do CMEI, da escola estadual ou particular, que eles podem ter confeccionado. Então, alguns exemplos de documentos utilizados na avaliação indireta, né? A gente tem aqui uma anamnese infantil, tá? Que a gente realiza na psicologia. Psicologia na área da saúde, no geral, né? A gente sempre realiza anamnese infantil, anamnese.
É o meu portfólio, que é justamente o documento produzido por vocês, a grande maioria professoras da educação infantil, né, ou do primeiro ciclo, realizam a confecção desse material, do portfólio. E aqui seria o relatório de psicologia, né, que são as orientações do Conselho Federal de Psicologia, que é justamente um documento que é produzido por nós, que pode ser usado também como uma forma de coleta de avaliação indireta. Existem vários protocolos de avaliação que podem ser utilizados em formato, né, de avaliação indireta. Esses checklists podem ser preenchidos pelos pais e cuidadores ou profissionais que acompanham esse estudante, tá? Eu vou passar alguns exemplos de protocolos que podem ser preenchidos em formato de checklist. Tem um dado muito significativo. A gente sabe que muitos processos de avaliação muitas vezes não são fidedignos quando há preenchimento ou coleta de dados indireta. Por isso que a gente tem a avaliação direta. Entretanto, é importante salientar que muitas vezes nós não temos tempo para reaplicar todo o protocolo de avaliação. Ou, peraí, um momento só. Tem uma cachorra aqui batendo na porta. Faz um print aí, gente. Faz o print. O print de quê? Da tela? Das avaliações, né? A minha cachorra estava aqui batendo na porta e, senão ia atrapalhar, eu fui lá soltar ela. Então, a gente pode sim estar orientando os pais como preencher esses checklists para a gente também minimizar o tempo específico no processo avaliativo. É claro que não é o ideal, mas a gente sabe que nossa realidade no país, infelizmente, não nos dá tempo hábil para a gente aplicar um protocolo de avaliação de forma completa. Ou é muito caro você custear um processo avaliativo com um profissional especializado. Então, existem protocolos, perdão, que podem nos auxiliar de forma direta, e é isso, pessoal, é importante. Então, temos o inventário operacionalizado Portage, que para mim é uma das obras mais bonitas que existe no nosso país, em processo de avaliação de marcos de neurodesenvolvimento. Se quem não conhece, por favor, pesquise um pouco mais, mas o Portage é brasileiro, tá, gente? E é fantástico. Atualmente eu tive no congresso no Amazonas e tem uma pós-doc, tá? Justamente pesquisando e ampliando alguns processos avaliativos do IPOG na UFSCar. A UFSCar, que é um polo significativo de constante avaliação do protocolo inventário porta-G operacionalizado. Então, quem quiser pesquisar, vocês podem ir lá pesquisar no Google, que vocês vão achar muita coisa legal com o IPOG, tá? A EBOS, que é um instrumento de avaliação de linguagem básica e de habilidades de aprendiz, revisado e CRED revisado. A EFOS, instrumento de avaliação de habilidades funcionais para a vida. O IGLR, que é o Inventário do Bom Aprendiz, que eu acho fantástico, ele já teve aqui no Brasil, e o curso, assim, foi muito bom. A ISCA, que é Entrevista Informativa em Análise de Contingência Sintetizada, tá? Então, vou falar um pouco sobre o inventário Portage operacionalizado. Ele, normalmente, é utilizado no processo de avaliação de crianças de 0 a 6 anos de idade. Ele é totalmente operacionalizado dentro dos marcos do neurodesenvolvimento infantil. Ele pensa em habilidades pré-escolares, então, assim, para o pessoal que trabalha com educação infantil, isso aqui é lindo, gente. Para quem puder buscar depois e ler, ele entrega para a gente intervenções de enriquecimento ambiental em contexto escolar. E é uma coisa linda.
tanto em contexto escolar como também para cuidadores e pais. Então, é um protocolo muito interessante para quem quiser aprender um pouco sobre o processo de avaliação, porque ele tem lá operacionalizado o que deve ser feito e como deve ser feito. É muito rico esse protocolo, tá? Ele possui uma vasta lista de enriquecimento ambiental dentro do contexto escolar, como eu havia dito, e é de livre acesso. Basta você comprar o protocolo e fazer a aplicação. É claro que é sempre importante a gente pensar no processo de supervisão ou de orientação quando a gente vai falar sobre o processo avaliativo de forma direta, tá, pessoal? Mas o manual Portage, ele entrega de forma operacionalizada todo esse processo avaliativo. A EBOS, né, é um protocolo de avaliação que realizou uma pesquisa entre crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Tem uma tabela normativa que vai de 2 a 7 anos de idade. É uma avaliação que tem no total 544 habilidades. É um protocolo imenso, gente. Que eles têm 544 alvos para serem avaliados. E tem algumas sessões específicas que é justamente de habilidades pré-escolares e escolares. Então, para quem trabalha com educação, quando a gente vai falar de processo ali de alfabetização, letramento ou aquisição de habilidades psicomotoras para escrita, a gente pode estar utilizando o Portage, que tem uma seção lá só que fala sobre linguagem. Então, é muito importante vocês também buscarem essa informação, caso vocês tenham interesse. É um protocolo muito rico, né, para introdução pré-acadêmica. Existem sessões distintas para habilidades pré-acadêmicas, como eu disse, e existe uma sessão de avaliação de habilidades acadêmicas. Então, existe o pré-acadêmico e também algumas habilidades acadêmicas. Aqui é um grid de habilidades esperadas para uma criança de 2 anos. Então, está vendo aqui, a gente tem 544 alvos, contando tudo, todos os marcos. E uma criança de 2 anos é esperado que, dentro da média, ela consiga concluir essas atividades que estão pintadas de verde. Então, para isso, a gente consegue também verificar. Olha, minha criança tem 2, 3 anos, eu apliquei a EBOS, eu vou lá na tabela normativa e eu consigo verificar ou ele está com atraso ou ele está dentro da curva de desenvolvimento típico. Então, isso também pode traçar alvos e objetivos terapêuticos ou pedagógicos para a gente. A EFOS, que é o Instrumento de Habilidades Funcionais para a Vida, é composto por 7 cadernos de avaliação. É indicado para pessoas a partir de 12 anos, porém existem alguns alvos que podem ser avaliados em crianças a partir de 6 anos, principalmente quando ele vai falar sobre dinâmica de escola, dinâmica de estudante. Ele tem um caderno, que é esse aqui, o amarelinho, que fala só sobre habilidades escolares, comportamentos escolares, como se ele escreve no quadro, se ele senta, se ele fica atento à professora. Então, ele pode ser usado, sim, com crianças um pouco menores. Mas boa parte dos alvos estão direcionados para crianças ou adolescentes. Crianças maiores e adolescentes, tá? Existe um caderno exclusivo para habilidades escolares, como eu havia dito. Esse aqui é o protocolo da ECOS para habilidades escolares, e o caderno possui 337 alvos de avaliação. Imagine um caderno, eu vou lá, observo que eu tenho 337 alvos para fazer a avaliação. E lembrando, aliás, um ponto interessante sobre os protocolos, principalmente a EFOS e a EBOS, entre outros, que eu fiz o curso com os próprios criadores, ele deixou claro que a gente não precisa usar o caderno todo para avaliar. A gente pode usar sessões específicas ou avaliar habilidades específicas. Então, a gente não precisa focar nas 337 habilidades. Eu quero só verificar a habilidade de comunidade ali, de cooperação entre pares dentro do contexto escolar. Eu vou lá na sessão específica lá da escola que tem essa relação e faço a avaliação daqueles alvos. Eu tenho que verificar se ele está conseguindo acompanhar a turma, se ele tem pré-requisitos, tem as habilidades pré-acadêmicas necessárias. Eu vou lá nos primeiros níveis do protocolo da EFO, sessão escolar, e vou avaliar só aqueles alvos. Então, a gente pode usar de forma fluida
ou de forma específica o processo avaliativo também. A gente não precisa usar todos os alvos da avaliação, a gente só avalia o que é necessário. Isso também vai fazer com que nós não debrucemos sobre o processo de avaliação e fique custoso e demorado. Então, a gente vai lá, avalia o que a gente quer, faz a intervenção, depois a gente volta a avaliar o outro alvo em outro momento, tá? Esse caderno é separado em 8 sessões diferentes: comportamento de sala de aula, refeição na escola, rotina e antecipação, habilidades sociais, tecnologia, conhecimentos gerais, base curriculares e aprendizado prático. Então, é um protocolo muito rico para quem trabalha na escola. Tá bem até aqui, gente? Você está dando para entender? Tá rápido demais? Tá ok, né? Pronto. Recebi um joinha ali. Adoro quando digo joinha. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Do grid da EFOS, que assim como o da EBOS, vem nesse formatinho assim, ó, de gráfico. É bonitinho, é legalzinho quando a gente pinta e vê a criança ou adolescente ganhando as habilidades. O IGLR, que é Inventário do Bom Aprendiz, tem como objetivo avaliar o repertório do estudante, traçar caminhos para o desenvolvimento de habilidades de estudante, como sentar, esperar, realizar atividades, pedir ajuda, entre outras. Baixar o custo da aplicação e intervenção. Perdão, baixe o custo de aplicação e intervenção. Assim lá como Portage, essa ferramenta de avaliação, ele tem baixo custo. Então, você compra o material, infelizmente, esse material é em inglês, tá? Não temos no Brasil ainda, mas quem realizou o curso não estou fazendo merchandising, mas vou falar, a aba acessível, se não me engano, não sei se até no site deles ainda tem, que eu fiz com eles, tem alguns dos materiais e artigos traduzidos para o português. Então, vocês podem estar buscando lá algumas informações sobre o IGLR, tá? E aqui é um exemplo específico como ele funciona esse processo de avaliação. E é interessante que aqui a gente vai traçando a porcentagem, criando um gráfico, né? Então, a gente cria as avaliações e a gente vai preenchendo de acordo com a resposta do aprendiz, né? Se ele tem excessos comportamentais, se ele tem comportamento de prontidão, se ele tem foco, se essa criança é flexível. Então, é um bom protocolo para a gente avaliar também nossos aprendizes. E ele direciona também para quais os pré-requisitos ou quais habilidades ele precisa desenvolver para ser um bom aprendiz, né? Temos a isca, que é a entrevista, justamente como eu havia dito, de avaliação funcional sintetizada. E aqui é a capinha aqui da avaliação funcional, baseadas em habilidade. Eu fiz a formação com o próprio Hurley no ano passado. E foi muito enriquecedor, porque uma outra perspectiva de lidar com problemas interferentes, como também planejar a intervenção baseada em assentimento e consentimento, né? Que infelizmente a gente sabe que tem muitas práticas que não são condizentes com o assentimento, com a harmonização, né? Com a garantia de humanidade, como posso dizer, direitos para nossos aprendizes. A ISCA traz isso de forma simples, objetiva e respeitosa, por assim dizer. Né? Você tem que estar feliz, relaxado e engajado para que funcione, né? A HRI. Tem como objetivo avaliar comportamentos interferentes, diminuir as exposições do avaliador e do estudante aos comportamentos interferentes, que é justamente normalmente comportamentos de se jogar no chão, choro, grito, mordida, soco, chute, golpe de ninja, né? A gente recebe muitos comportamentos interferentes em processos de escolarização e vocês bem sabem o que vocês sofrem em escola, né? Então, esse protocolo é indicado justamente para isso. Baixo custo de aplicabilidade, porque você só compra o manual ou você estuda sobre e consegue aplicar, mas lembrando, é importante a gente ter supervisão e orientação de profissional que tenha pelo menos um mínimo de especialização nesse protocolo ou em intervenções baseadas na ISCA, tá? Que é o SBT.
E é importante a gente pensar nessa perspectiva, sempre de buscar uma supervisão. E a segurança como princípio, ele sempre vai falar sobre a segurança. Outros protocolos de avaliação que a gente pode estar usando, como formato de checklist, eu tenho aqui esse passo a passo no meu caminho, que para mim é uma obra de arte brasileira, a coisa mais linda que existe. Eu tenho ele, e assim, comecei a estudar sobre protocolo e intervenção logo no início com ele, ele é muito bom, muito aliás, eu tenho todos esses livros que estão aí, e avaliações, mas esse aqui é brasileiro, gente, então, assim, vamos reforçar o que é brasileiro, vamos adquirir o que é brasileiro, porque são protocolos que são bons também. Todos esses que estão aqui nessa folha são brasileiros, né? Com ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo, da Camila Gomes, e da Alice Silveira, e tem ensinando habilidades de autocuidados também das duas autoras. A gente tem outros protocolos de avaliação, que é o VibMap, que atualmente, se eu não me engano, é o mais usado no Brasil. É como se só houvesse VibMap para avaliar as crianças, adolescentes e até adultos com autismo. Eu fico, nossa, como é que vai aplicar esse adolescente e adulto? Mas tudo bem. Mas a maioria das pessoas no Brasil ainda continuam usando o VibMap, sendo que o objetivo dele é a aquisição de habilidades verbais. Ele é baseado no livro do Skinner, comportamento verbal. Então, o foco dele é a aquisição de habilidades verbais. Mas não existe só ele em aquisição de habilidades verbais. Mas ainda assim é um protocolo muito significativo e importante. O Social Skill Solution, Social Save são manuais e protocolos de avaliação voltados simplesmente para a aquisição de habilidades de socialização, de habilidades sociais. Então, tem algumas sessões específicas dos dois que falam sobre justamente interação com pares, que é um dos alvos significativos na escola, que é justamente a socialização de nossas crianças, adolescentes e muitas vezes adultos com autismo, quando a gente fala sobre atendimento especializado. Então, é importante também a gente levar em consideração aspectos da socialização. Entretanto, existe a possibilidade também de a gente realizar um estudo e aplicação de processos em habilidades sociais com o livro dos Delpretes, Competência Social e Habilidades Sociais. Eles ainda têm também alguns checklists de avaliações em habilidades sociais que são disponíveis de forma gratuita pela internet ou no repositório da UFSCar. Se vocês quiserem pesquisar lá, vocês vão achar. Lá tem um núcleo específico de desenvolvimento de estudos em habilidades sociais da UFSCar, que também, para quem tiver interesse em buscar informação, vocês podem estar fazendo isso. Até agora, tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Certo, deixa eu ver aqui o chat que eu estou falando. Ok. Após, sempre importante, eu sempre é importante lembrar, é sempre importante lembrar, que após a avaliação indireta, onde conseguimos dar inícios ou dados iniciais do estudante, passamos para a fase de avaliação direta. Usaremos os dados coletados para traçar caminhos de como realizar a intervenção direta, né? Realizar a avaliação direta. Quando iniciar essa avaliação direta e quais protocolos e ferramentas utilizar durante a avaliação direta. Então, vamos falar um pouco sobre a avaliação direta. Tá? Todos os protocolos citados anteriormente fornecem ferramentas ou técnicas para uma avaliação direta também. Eles podem ser preenchidos de forma direta, como formato de checklists, mas eles também podem e devem, muitas vezes, ser avaliados de forma direta. Inventário, Porta, GAEBO, ZAECOS, VGLR, AISCA, todos esses protocolos são utilizáveis também de forma direta. Social Skill Solution, Social Save, VibMap, todos esses que a gente falou. Então, eu estou repetindo aqui os slides que eu vou falar agora sobre o IPOG, de que forma a gente pode estar realizando essa avaliação direta, tá? Aqui é o que a gente chama de folha de processo de... Você lembra que eu havia falado
logo no início que o manual Portage era operacionalizado, de forma que as pessoas poderiam aplicar ou avaliar de acordo com os critérios específicos, é justamente isso. Eu peguei aqui, né, a área de cognição de 4 a 5 anos, então é esperado que as crianças de 4 a 5 anos tenham essas habilidades. E visto isso, a primeira é: apanha um determinado número de objetos ao ser requisitado, recursos e materiais. Interessante que ele dá até que tipo de recurso a gente pode usar, gente, no processo avaliativo. Então, Gilmar, eu não sei avaliar, não sei o que fazer. Gente, olha isso aqui. Se você lê isso aqui, qual o nome da tarefa, o recurso que pode ser utilizado para fazer a tarefa, ele coloca condições, qual a resposta que é esperada e quais os critérios para a criança, o indivíduo pontuar ou não. Então, vamos pegar esse alvo aqui, que é o C65, tá? Que é a área da cognição. Aqui fala se a criança consegue pegar um número de objetos quando é requisitado, de 1 a 5. Então, dá o recurso. Contas, doces, bolachas, guardanapos, pratos, xícaras, etc. Número de 5. Eu vou ter 5 objetos. Qual a condição? Pedir à criança que apanhe um determinado número de objetos sem seguir a sequência numérica. Ou seja, solicitar primeiro 3 objetos, depois um objeto, depois 5 e assim por diante. A resposta esperada, né? Apanhar. Ainda dá o critério. Apanhar significa pegar com uma ou ambas as mãos 1 a 5 objetos quando requisitado. Critério: apanhar pelo menos 3 diferentes números de objetos de 1 a 5 ao ser solicitado. E aí eu faço uma pergunta para vocês que trabalham com educação e trabalham com a escola ou clínica. A gente faz isso aqui o tempo todo. Quando a gente está lá, recebe uma criança ali, G4, G5, ou primeiro ano, e a gente vai fazer a avaliação diagnóstica, a gente pega, me mostra, me pega 3. A criança vai lá e entrega 3. Me entrega 2. Aí vai lá e entrega 2. Agora me entrega aqui, me entrega 5. A criança vai lá, pega e entrega 5. Na própria atividade diagnóstica do início do ano, você consegue realizar uma avaliação a partir desses critérios propostos aqui pelo Portage. O que vocês me dizem sobre esse ponto? Vocês realizam algum tipo de atividade assim, logo no início do ano, não? Podem falar, gente. Eu vi que o pessoal está falando no chat. Deixa eu só Último. fazer uma consideração aqui. Eu recebo muitas mensagens pedindo para operacionalizar o comportamento. Eu não sei, porque geralmente o pessoal escreve assim, ou eu sei escrever assim, ou alguém escreve assim. Elisa, eu peguei um PEI, mas estava escrito assim: desenvolver a coordenação motora, desenvolver a linguagem. Então, nesse modelinho aqui que ele está trazendo, a gente já pode olhar tanto para fazer avaliação, quanto ideias, né? Que a gente não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V no PEI, mas a gente vai adaptar para o aluno de acordo com o que a gente precisa ensinar, de acordo com as habilidades que ele tem, de forma operacionalizada. Então, quando a gente fala que é o nome da tarefa, os materiais, então é o ambiente, a condição, é a instrução, a resposta, é aquilo que a gente espera que a criança vai dar a resposta diante da instrução que a gente colocou e daqueles estímulos. Então, os critérios, então como que eu vou registrar? Então, essa tabelinha aqui, além dela trazer essa essa proposta da avaliação, a gente ainda pode pensar como que a gente vai descrever isso no PEI, porque eu recebo muita mensagem e é difícil a gente explicar isso às vezes por texto, no WhatsApp, ou só um exemplo curto. Olha que maravilha que é essa tabela. Algumas pessoas perguntou sobre a disponibilidade disso. E tudo isso que eu estou falando, gente, está dentro do protocolo Portage. Só é vocês lerem ele. Ele tá lá operacionalizado, tá? É só ir no manual Portage. Deixa eu ver se ele tá aqui. A EIBOS também a EIFOS, A tudo EBOS aí, operacionalizado. todos na realidade, são São todos. maravilhosos, porque são protocolos comportamentais, então eles focam na resposta observável, né? E é um dos Nossa, muito critérios, bom. é uma das dimensões da aba que seja operacionalizado. Então, a gente
gosta de coisas bem escritinhas assim, né? A gente pode ser chato justamente para não ficar ambíguo na hora do processo avaliativo, até mesmo definir o que a gente quer, o que nós queremos, qual o objetivo disso, dessa atividade. Nós queremos alcançar esse alvo, tá? Então, tipo essa tabela agora aí, ó, tá dentro do livro. Não tá assim como essa tabela, né? Mas aqui tem tudo descritinho aqui, ó. Vou até ver se aparece aqui, ó. Aqui tem descritivo qual o alvo, tudo bonitinho. Só não tá em formato de tabela, mas tá tudo lá no livro, tá bom? Não mudei nada, gente. Tá tudo lá no livro. E aqui a gente tem um gráfico de correlação de linguagem. Eu peguei a área de linguagem, que é dividido em algumas seções, e a área de linguagem. E aqui está separado justamente o quê? Por idade cronológica em meses. Então é esperado que lá no... Eita, desculpe. No último mês do gráfico, a criança tenha uma aquisição de próximo, aqui, ó, de 100% das habilidades, tá vendo? Então a gente também pode fazer comparação. E lá no próprio livro também ensina como vocês produzirem um gráfico de comparação, tá bom? O VibMap, que é o famosinho daqui, é muito legal o VibMap, mas tem que saber usar ele, tá, gente? É dividido em Eu acho que três. ele é o mais difícil, né, Gilmar? Para quem não tem conhecimento na área, né, de comportamento verbal, eu acho que ele é o mais difícil. Então, é justamente isso, porque o protocolo do VibMap, ele é baseado justamente no comportamento verbal de Skinner, tá? Que Skinner não era uma pessoa fácil de se entender, tá? Eu tenho minha relíquia. E é muito difícil o comportamento verbal, porque quando a gente vai falar, principalmente nossas crianças, que em sua maioria não têm comportamento oralizado ou vocal, e tem prejuízos no comportamento verbal, conseguir avaliar esses repertórios verbais ou construir esses processos de repertórios verbais são difíceis. Então, você tem que dominar muito de comportamento verbal para conseguir aplicar isso de forma fluida, tá? E é sempre bom, como eu avisei, ter supervisão referente ao protocolo. Não vai adiantar você querer aplicar algo que você não conhece ou que você não vai ter o suporte, porque é difícil mesmo, gente, não é fácil, tá? Não é fácil, não. Então, o protocolo do VibMap é dividido em 3 níveis e tem um total de 170 alvos de avaliação. Em cada nível, encontramos alguns marcos do desenvolvimento verbal, que é baseado no livro de Skinner. É avaliado também habilidades pré-acadêmicas, assim como a EBOS. Entretanto, a EBOS, diferente do VibMap, tem uma seção acadêmica, no VibMap não tem acadêmica, tem pré-acadêmicos. E tem uma virada de chave que, para mim, isso é muito importante quando vai falar de processo avaliativo, que é a avaliação de barreiras. Então, ele consegue entregar a gente, quando você realiza uma boa avaliação, consegue avaliar as barreiras comportamentais que estão impedindo que o nosso aprendiz aprenda novas habilidades. Então, muitas vezes no processo avaliativo, a gente não vai direto para a aquisição de habilidades. A gente vai diminuir barreiras comportamentais para depois ensinar repertório de habilidades. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes tem crianças no contexto escolar que existem muitas barreiras. E a gente sabe que uma das principais é a comunicação. Se a gente não tem uma comunicação bem estabelecida, se a gente não tem a diminuição dessas barreiras comportamentais, dificilmente a gente vai ter ganho em habilidade dessa criança. Essa criança pode ficar o ano todo ali em intervenção pedagógica, psicopedagógica, numa equipe multidisciplinar, só que por conta das barreiras ele não ganha habilidades. Então é importante a gente pensar sempre nesse ponto difícil. Eu recebi uma pessoa comentar aqui sobre o PIC, né? É assim, você lembra que eu falei que tem protocolos baseados no comportamento verbal? Sim, de fato. Eu não coloquei aqui os suprassumos atuais das avaliações, que é o Essential for Living, o PIC e tem outros. Porque dificilmente nós, enquanto profissionais, vamos usar esses protocolos. Assim, o PIC, por exemplo, é de linguagem complexa e é baseado nas molduras relacionais. Então, é um negócio muito difícil de se entender e aplicar, gente. Estou estudando, a Elisa está estudando, a gente está com a galera estudando esse protocolo, né?
Eu tenho um protocolo aqui, eu estudo, mas ainda assim é difícil, gente. Não é nada fácil. A pessoa pensa que isso aqui que eu tô falando é a coisa mais simples do mundo, mas é muito difícil. Hoje eu passei a tarde planejando com ele, maravilhoso, mas é difícil. É difícil. E tem o PIC, que é muito mais complexo que o VibMap, e normalmente a gente usa quando o indivíduo gabaritou o VibMap e a EPO, certo? A gente parte para o PIC. Tá? Normalmente nível 1 de suporte, o 2, entre 2 e 1 a gente consegue realizar a avaliação do PIC. Esse aqui é uma imagem dos grids, assim como a EBOS, a EPOS. Aliás, todos os protocolos normalmente produzem o que a gente chama de grid, que são justamente formato visual de gráfico, para poder demonstrar quais alvos ou quais habilidades esse indivíduo possui ou não. E aqui é lindinho, né? Eu acho a coisa mais linda quando está pintado. E aqui eu trouxe um exemplo específico de como seria operacionalizado a avaliação, né? Tipo, o mando, que é justamente realizar pedidos, tá? Quando a gente fala de mando, é realizar pedidos, fazer solicitações. No nível 1 do marco 1, a gente tem aqui como observação: emite duas palavras, sinais ou utiliza figuras, pode, mas pode precisar de dica ecoica, imitativa ou de outro tipo, desde que não seja dica física. Então, se a criança faz dois gestos para conseguir item, se a criança faz troca de figuras, se a criança tem algum nível de comunicação que não necessariamente precise de uma ajuda física para ele realizar, aí essa criança pontua. Aqui os critérios específicos para pontuação. Aí tem o nível 2. Emite quatro pedidos diferentes sem dica. E aí a gente vai preenchendo os marcos de acordo com as competências que ele foi alcançando ou não durante o processo avaliativo. Você acha que isso aqui é difícil de fazer, gente? A gente é aqui, ó. A gente nem precisa aplicar de forma direta. A criança chegou ali, a gente já vê se ela tem habilidade para cumprir o nível 1 do Marco 1, o nível 1, Marco 1 do nível 1, e a gente consegue preencher até de forma indireta. Então, por isso que a gente pode usar as avaliações de forma indireta. É que se você conhecer bem essa criança, você preenche isso aqui e no que tiver dúvida, você vai lá e realiza a avaliação direta. Isso economiza tempo. E tempo para essas crianças é o que falta, né? No sentido que a gente precisa realmente correr contra ele. Esse aqui foi uma avaliação que eu fiz. Eu adoro essa avaliação, porque essa criança era maravilhosa, né? Ele tinha 3 aninhos, gente, e ele tinha um tiro assim, fora da curva, sabe? Que eu fiquei, gente. Aí eu digo, não, vou. Ele foi acertando, eu digo, vou avaliar, vou avaliar, vou avaliar, vou avaliar. E aí foi. E aqui, Gilmar, por que o social e o ecoico está vazio? Primeiro, o ecoico, eu sempre gosto de que um profissional da fonoaudiologia faça a avaliação, porque existem algumas questões específicas sobre prosódia, né, sobre articulação, sobre alguns aspectos específicos da linguagem oralizada que são significativos, então eu prefiro que um fono faça, por isso que eu não fiz. E o social, porque alguns desses alvos eu precisava de pares, e essa avaliação foi feita durante a pandemia. Gilmar, mas tem ali o social do nível 1 e nível 2 estão preenchidos. Sim, porque eu tinha algumas crianças que eram primas dessa criança no dia a gente conseguia avaliar, só que essa avaliação demorou algumas sessões. Então, tinha sessão que eu tinha criança, tem a sessão que eu não tinha criança. Aí o nível 3 eu não consegui preencher, infelizmente. Mas ele foi muito bem. Eu acredito que assim, nossa, o guri ia fazer 4 anos e foi a... Eu fico animado quando tem esse negócio. Aí depois que eu conheci o Pico, eu digo, gente, se eu tivesse o Pico naquela época, eu ia botar o guri para fazer o Pico. Mas eu só tinha um VibMap, infelizmente, né? Felizmente não. Felizmente, mas com dor no coração hoje aqui. E aí é legal que eu separei um recorte específico dessa criança, que são o que a gente chama de habilidades pré-acadêmicas. Olha só, quando a gente vai falar do contexto pedagógico da escola, no VibMap a gente tem essas habilidades aqui, ó. Matemática, todas essas aqui estão em vermelho, são habilidades que são cunhos, que são importantes, ou cunhas comportamentais, dependendo do alvo específico que a gente esteja querendo desenvolver, para habilidades como eu posso dizer, de êxito escolar, que é justamente o social, a realização de leitura, escrita, responsa por classe, categoria, função, né?
comportamento de grupo, linguístico e matemático. E aí a gente vê, para nós que trabalhamos também em sala, ou que vocês que são professoras, tem uns aspectos que são muito mais importantes, que são esses circulados aqui em amarelo, que é matemática, linguística, grupo, escrita e leitura. E aqui essa criança aqui que ia fazer 4 anos, ele já tem habilidades pré-acadêmicas, até mesmo para aquisição de linguagens mais complexas como leitura e escrita. Então, olha como que legal que no próprio protocolo eu consigo direcionar se o meu aprendiz tem habilidades ou não pré-acadêmicas. Então, isso aqui, gente, é uma mão na roda, porque a gente avalia se a criança tem competência para determinada intervenção que a gente queira realizar dentro do contexto escolar. E esse aqui é a avaliação de barreiras de uma outra criança que eu fiz avaliação. E essa criança tinha muitas barreiras comportamentais. Ó, gente, aqui, ó, quase tudo no máximo. E isso aqui me preocupou muito. Eu tive que intervir na diminuição das barreiras comportamentais dessa criança para depois introduzir alvos de ganho de habilidades. E interessante para quem faz uma leitura bem minuciosa e entende um pouco sobre comorbidades específicas, a gente pode, a partir das barreiras também, supor se a criança possui deficiência intelectual, possui TDAH, e a gente também fazer uma avaliação um pouco mais direta desses comportamentos e orientar para uma avaliação neuropsicológica ou psicopedagógica para realmente a gente ter a fundo se essa criança possui algum nível de comorbidade. Essa criança específica tinha, tá? Tinha um DI leve e tinha também TDAH. Então era o combo da comorbidade, né? Que normalmente a gente recebe com pessoas com autismo, né? Que está ali entre os 5, 6, 8 anos, que teve o diagnóstico tardio, e aí a gente tem prejuízos significativos. E a gente precisa intervir dentro desse contexto. E eu acho que o suprassumo da avaliação do VIBMAP é isso aqui, que a grande maioria dos protocolos em avaliação comportamental não entrega, que é justamente as barreiras comportamentais. A EBOS, né? Aqui também, como VibMap, como Portage, ele tem olha como de forma que bonito, lindo. Isso aqui, eu adoro essa operacionalização. A gente tem aqui, ó, esse aqui é a aprendizagem básica, se lembra que eu falei sobre o caderno escolar? O primeiro alvo não, esse daqui é habilidades básicas, né? Ela consegue seguir rotinas diárias. A gente tem o objetivo, a pergunta, dá exemplo, mas tem os critérios de pontuação. Então, tem tudo de forma operacionalizada, tá? Esse aqui é um grid da EBOS para uma criança de 4 anos de idade, tá? E a gente consegue observar dentro desse aqui o que uma criança de 4 anos tem que preencher como normativa dentro da evolução dos marcos do desenvolvimento. Então, para uma criança de 4 anos, é esperado que ela responda dessa forma. Então, a gente pode aplicar a variação em nossa criança e comparar com o grid, se está dentro ou não dos, da linha do neurodesenvolvimento, tá? Aqui, habilidades escolares. Aqui eu tenho aqui, ó, dentro da habilidade escolar, a gente tem aqui mecanismo de sala de aula. O primeiro alvo, ele está um pouco ruim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um pouco. Deixa eu parar aqui rapidinho. Eu acho que eu tenho aqui fácil. Olha só. Estão conseguindo visualizar? Aqui, ó. Mecânicas de sala de aula. A gente tem aqui o primeiro. Usa quadro branco, o nome da tarefa, o objetivo da tarefa. O aprendiz irá escrever e apagar completamente o que escreveu em quadros brancos. Pergunta. O aprendiz escreve e apaga o que escreveu em quadros brancos? E aí a gente tem um critério de pontuação aqui. Ele pontua 2 se ele fizer o que está descrito, ele pontua 1
se fizer o que está escrito. Se ele não fizer nada, a gente pontua como 0. Tá vendo que são habilidades fáceis e por isso que a gente pode usar EFOS também para crianças pequenas? Porque se a criança fizer isso aqui, ele pontua. Então a gente tem usa a borracha para apagar escritos a lápis. Então ele tem de forma operacionalizada dentro do próprio protocolo quais são as habilidades que eu, enquanto avaliador, preciso verificar se essa criança ou adolescente possui ou não. Até aqui tá tudo bem, gente? E aqui é um grid também de uma criança que eu avaliei. E olha que legal. Era um pouco mais velha do que 4 anos. Não, essa criança tinha 8, 9 anos. E olha quanto conseguiu pontuar dentro do caderno. É muito legal, gente, quando a gente avalia e a criança vai demonstrando as habilidades e também mostra onde tem os déficits comportamentais e a gente precisa intervir. Pronto. Até aqui tem alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Map não é coisa de Deus. Não mesmo, totalmente. Ó, sobre a questão do VibMap, como eu disse, né? A normativa dele normalmente a gente usa ali no máximo até com criança de 8 anos. E a gente tem um objetivo específico, que é crianças que precisam desenvolver o que a gente chama de comportamento verbal, tá? Então, o VibMap é focado em desenvolvimento de comportamento verbal. Então, se você tem uma criança de 0 a 8 anos, eu boto assim 8 anos porque é de 0 a 6, mas a gente pode botar de 8 anos porque tem algumas crianças com autismo que têm um nível de déficit comportamental alto que a gente pode ainda enquadrar ela no VibMap. Mas se passou dessa idade, eu aconselho a utilização de outros protocolos de avaliação, tá? O saber operacionalizar. Responde sua pergunta, Michele. Pronto. Então, eu só tinha essa pergunta mesmo. Em quanto tempo conseguimos passar a utilizar esse protocolo com segurança? Eu acho que depois de você conseguir compreender bem ele e passar por supervisão. Eu acho que supervisão é importantíssimo. Adultos não. Adultos a gente não usa o VMAP não, tá, gente? A gente usa outros protocolos. Então vamos falar um pouco sobre as questões éticas durante o processo de avaliação. Tem uma pergunta aqui da Natami. Quais seriam outros protocolos para adolescentes? E uma outra pergunta, se o IAR é bom protocolo. Ó, o IAR é um bom protocolo, sim, para avaliar. Eu uso quando eu tenho ali uma criança que está na transição do grupo 5 para o primeiro, até no máximo terceiro ano ainda. Eu uso, tá? Eu tenho. E a gente vai avaliar comportamentos acadêmicos mesmo, né? Principalmente de início de letramento, de compreensão de texto. Eu gosto muito do IAR. Só que normalmente quem usa mais são psicopedagogos ou pedagogos. Eu uso naqueles casos que eu preciso ter certeza que ele tem aquela competência para a gente realmente tomar uma decisão. Ou quando eu vejo aquela criança, por exemplo, que tinha 3, 4 anos, que ele está indo bem, eu aplico o IA para ver se ele tem as habilidades que a gente chama mesmo acadêmicas de leitura e escrita. Né? A gente usa com possibilidade de avaliação. Sobre quais protocolos que a gente pode usar com adultos, a gente tem a EFOS, que é um protocolo. A gente pode colocar habilidades sociais, como peers, por exemplo, também é significativo para adultos. E a gente tem o PIC, que pode ser utilizado também com jovens, adolescentes e jovens adultos. E a gente tem o Essential for Living, que normalmente a gente usa em casos de adolescentes e adultos que têm um nível de comprometimento muito grande. Dificilmente a gente usa esses protocolos no contexto escolar, a não ser que seja o que a gente chama de instituição de ensino especializada, ensino especial. Aí a gente pode estar usando esses protocolos para tomar a decisão
de algum nível de intervenção, tá? Responde a pergunta? Então vamos lá, falar sobre questões éticas. Então, programar com antecedência as avaliações indiretas e diretas é crucial, gente. A gente não pode submeter não só a família, como também nosso aprendiz a condições de avaliação que vai levar a disruptivo, que não seja de uma forma segura ou de uma forma ética, que respeite as limitações de nosso aprendiz. Então, a gente tem que programar isso com antecedência. Não é tudo no supetão, não, pelo amor de Deus. Não fala assim, hoje eu vou resolver avaliar a criança. Vem aqui, menino, senta aqui. Não. Segunda que vem eu vou avaliar o Joãozinho. O que eu preciso para avaliar o Joãozinho? Eu já tenho as informações de avaliação indireta. Então, os pais dizem que ele não sabe contar. Então eu vou programar uma avaliação para verificar se ele sabe quantificar. Pronto. Aí eu vou lá na segunda-feira e aplico a atividade de quantificação com o Joãozinho. Eu programei isso. Então não é para a gente começar a tomar essas decisões de processo avaliativo do nada, sem programar e sem respeitar a individualidade, né, de nosso aprendiz e a família também, tá? Respeitar a individualidade de cada estudante, tá, gente? É importante a gente levar isso em consideração, porque vai ter dia que nossa criança não vai estar afim de ser avaliada, e tudo bem. Aí a gente vai ter que parar, avaliar. Será que esse processo avaliativo está condizente com minha criança? Será que eu estou usando atividades, objetos, imagens adequadas para essa criança? Será que eu estou sendo respeitoso nesse processo avaliativo? Ele não quer, ele não está ficando sentado. Será que eu não preciso diminuir as barreiras comportamentais para depois avaliar marcos do desenvolvimento? Então, a gente sempre tem que pensar nessa perspectiva. Manter uma posição profissional e durante o processo avaliativo, tá? Então, é importante que quando a gente estiver no processo avaliativo, nós somos um profissional que estamos avaliando. Então, nada de transformar a criança em um objeto, muitas vezes caricato, né? Dizer, que ele não é isso, que ele não é capaz, que a gente sabe que acontece sim durante o processo de escolarização, pessoas que fazem ou têm esse tipo de comportamento. Gente, nós estamos lidando, em sua maioria, com crianças que têm déficits comportamentais. Então, a gente tem que levar em consideração esse ponto, e nós temos que ser profissionais, especialistas nisso. Então, a gente vai enfrentar barreiras durante o processo avaliativo, tá? Em caso de dúvidas ou dos resultados, reaplicar a avaliação e, se possível, pedir orientação ou suporte. Então, está em dúvida da aplicação? Não aplica. Vai tirar sua dúvida com alguém, com uma supervisão, ou com um coordenador, orientador, ou a própria equipe, talvez, da escola, que tem equipes especializadas para tirar dúvidas ou trabalhar em parceria. E se você vê que está contaminado ali o resultado, reaplica. Reaplica para ter certeza, tá? Resguardar a segurança do nosso aprendiz que está sendo avaliado, tanto nos dados de coleta quanto no processo avaliativo. Então, lembre-se, eu estou avaliando a criança. Os dados sigilosos. Eu não preciso ficar falando com o coleguinha, fulano de tal não fez nada. Nossa, eu fiquei espantada. Não, gente. A avaliação diz respeito a você, à coordenação e aos pais dessa criança. Fora isso, a coleguinha do lado não tem nada a ver com o processo avaliativo de sua criança. Esqueça. A gente tem que levar em consideração a possibilidade de resguardo dessas informações desse aprendiz, tá bom? E no processo avaliativo a gente tem que assegurar a segurança e a dignidade também desse nosso aprendiz. Eu não vou realizar nenhum tipo de processo de intervenção ou avaliação se a criança não estiver preparada, se a criança não estiver bem para ser avaliada. Então a gente tem que respeitar isso, tá bom?
Os dados coletados durante a avaliação diz respeito a uma fase daquele aprendiz. Sendo assim, pode haver alterações, ganhos ou perdas nas habilidades testadas. E é importante te levar isso em consideração, porque durante alguns processos de avaliação que eu já fiz, a criança aprendeu no meio do processo avaliativo. Tem criança que às vezes só precisa uma vez e ela adquire a habilidade. Por isso que em alguns protocolos a gente sempre fala que a gente dá 3 oportunidades no processo avaliativo. A gente deu a primeira oportunidade, a criança errou. A gente faz outra coisa depois da segunda oportunidade. Aí ela errou. Aí a gente dá a terceira oportunidade. Na terceira oportunidade, o que, é que a criança faz? Acerta. Olha aí, de forma, no processo avaliativo, a criança aprendeu uma habilidade. Então, quando a gente vai fazer esse processo avaliativo, é justamente para tomada de decisão do que e para que nós vamos realizar a intervenção. Então, é uma amostra daquele momento. E lembrando, às vezes nós não temos um vínculo muito forte com essa criança e a criança não vai demonstrar muitas das suas habilidades e competências. E aí, depois de um mês, a criança lá fazendo o que na avaliação não fez. Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos, tá bom? Manter a fidelidade da avaliação e usar dados para propor intervenções relevantes para o estudante e para a família. Não adianta eu querer aplicar processos avaliativos sem ser fidedigno a esse processo avaliativo. E também escolher os alvos que são relevantes para o meu aprendiz. Eu não vou ensinar a criança a ler e escrever se a criança ainda não sabe se comunicar. É mais relevante e prioritário ensinar a criança a se comunicar do que ensinar ela a ler e escrever. Então, de que forma eu posso estar pensando nessa intervenção? Ah, vou pensar em uma comunicação alternativa aumentativa, vou pensar em uma comunicação multimodal com figuras e também apresentação de oralização e libras. Então, essa decisão vai ser tomada a partir do processo avaliativo, tá bom? E ter cuidado na devolutiva aos pais e cuidadores. A gente sempre tem que ter. A gente sabe que lidar com crianças com desenvolvimento atípico, a gente está lidando também com famílias que são atípicas. E a forma que nós vamos realizar essas devolutivas podem transformar esses pais ou cuidadores em colaborativos ou não com o processo de intervenção dessa nossa criança. E lembrando que boa parte de nossas famílias, nossos familiares de pessoas com autismo, são pessoas pobres, de escola pública, que não têm acesso ao conhecimento que nós, enquanto profissionais de educação ou da saúde, temos. Então, a gente tem que ter cuidado com no que escreve, de que forma escreve e qual a forma que a gente dá essa devolutiva. E eu sempre digo, quando for dar devolutiva aos pais, levem sempre uma outra pessoa. Porque às vezes os pais dizem que entendeu o que foi passado, mas interpretou de uma forma totalmente equivocada. E não usar muitos termos difíceis. Eu sei que a análise do comportamento, principalmente, né? Aliás, as práticas baseadas em evidências têm um linguajar um pouco técnico, um pouco inacessível, então a gente tem que saber transcrever isso para a linguagem do cotidiano. E, se possível, até exemplificar de forma clara para que nossas famílias sejam contempladas com essa avaliação. Tá bom? Tudo bem até aqui? Acho que tem algumas perguntas. Espera aí que eu vou olhar aqui. Ah, Para avaliar o comportamento verbal, ele já respondeu. Protocolo para pacientes com 10 anos. como eu disse, né? Normalmente usaria EFOS, EFOS, o PIC, o IGLR, a depender. Isso depende muito do quadro comportamental da criança, adolescente. Aí é criança, 10 anos ainda é criança. Então vai depender muito, gente. Depende muito do repertório do aprendiz, né? Às vezes a gente está falando de um nível de suporte nível 3, por exemplo, vai ter que usar o Essential for Live, né? Às vezes você não vai Uhum. conseguir avaliar com outros. Isso depende, tem que analisar caso a caso. Eu acho que são essas mesmo.
Aqui é para aprendiz que bate, fala palavrão, qual o melhor? Aí é o caso que você estava explicando de comportamentos interferentes. Pode responder. Então, isso vai depender, a gente pode estar avaliando se só for esse alvo, a gente poderia fazer, justamente coleta de dados, é realizar uma análise funcional desse comportamento. Normalmente, o que a gente poderia estar usando é o ISCA. O ISCA é um bom protocolo de avaliação, que é sintetizado, é mais rápido, se não tem muitas condições, como a avaliação funcional da Iwata. Então, a gente poderia usar o ISCA, que são duas condições, né? Teste e controle, para a gente tentar identificar uma função. A não ser que mas pelo que você relata aí, não é, me parece que não é algo baseado em reforço automático, eu espero, né? Porque bater, né? Mas, caso não seja por reforço automático, isca, tá? Tá fazendo isso. Sim, PBI sim, mas eu acho que ainda, para além disso, a isca é um pouco mais. É porque não tem muitas pessoas formadas em PBI. Aliás, não existem muitas pessoas formadas em isca, né, no país, né? Afinal, mas eu avaliaria dessa forma. Eu acho que é muito mais funcional para o profissional. Porque senão ele teria que fazer uma formação, Karina, só para isso. Se tiver dentro da escola um profissional formado nisso, ele poderia orientar e avaliar, né? Mas a isca, ainda assim, eu acho que seria algo bem prático. Mas o PBIs também é uma boa alternativa, Karina. Análise de dados e relatório, que é uma parte muito significativa. Né? Na elaboração desse relatório técnico, né, fazer uma explicação breve do histórico e diagnóstico do aprendiz, do estudante, explicação breve do protocolo utilizado para avaliação, o tempo de aplicação que foi realizada essa aplicação do protocolo, assim como as práticas utilizadas durante a avaliação. Então, é importante te descrever isso também no relatório, tá? Então, a gente vai fazer um breve recorte dos alvos avaliados com gráficos e resultados, por isso que a gente usa muitos grids, para a gente poder transformar isso em visual durante essa devolutiva. Relatar os excessos e déficits comportamentais observados, eu acho muito significativo a gente colocar também os ganhos, as reservas comportamentais que essa criança possui. Porque imagina que é um relatório que só fala coisa ruim da criança, gente. Nossa, eu ficaria muito triste em receber um relatório que só fala coisa ruim do meu filho. Né? Então, é bom pontuar os pontos fortes e também falar quais são os pontos que a gente precisa desenvolver para ganhar novas habilidades. Tá? Você pode colocar assim, suas impressões enquanto avaliador, enquanto professores que estão em sala de aula, de que forma a gente pode. Qual foi a impressão que eu tive durante esse processo avaliativo? Orientações técnicas do avaliador para uma possível intervenção. Então, nesse documento, a gente vai fazer as nossas orientações técnicas, encaminhamentos, entre outros aspectos também. E aí, tem novamente nosso ponto que é importante lembrar. Eu sempre vou falar isso, sempre importante lembrar, em processo avaliativo, né? O relatório deve ser discutido com todos os agentes que fazem parte da vida do estudante. Tá? Essas devolutivas são de extrema importância, pois a partir delas podemos planejar uma intervenção multidisciplinar, além de garantir o acesso de conhecimentos dos pais, cuidadores e demais profissionais da escola. Devemos sempre ser claros, nos mostrarmos acessivos e acolhedores. Ter cuidado ao inferir pensamentos, opiniões que possam comprometer os resultados da avaliação. Devemos ser imparciais e orientar e partir da orientação de acordo com os resultados da avaliação. Caso tenhamos dúvidas, buscaremos supervisão
ou um superior para auxiliar durante a devolutiva. Os alvos de intervenção devem ser apresentados para os pais e, a depender da habilidade, os pais e os responsáveis devem autorizar. Mas, Gilmar, como assim? É na escola, os pais precisam autorizar. Aí eu digo, gente, imagina uma criança que tem 8, 9, 10 anos e a gente observa durante o processo avaliativo que ele ainda não fez. Ele precisa de suporte para ir ao banheiro. E aí, você acha que não precisa de autorização dos pais para levar essa criança ao banheiro? Ah, tem uma intervenção aqui específica que o seu filho vai precisar é, ficar um tempo fora da aula, né? Toda vez que seu filho pedir para sair da aula, eu vou deixar. O pai tem que autorizar também. Então, toda e qualquer intervenção que a gente realiza, a gente precisa estar com o consentimento dos pais. Lembrando também que tem alguns aspectos importantes que eu gosto de falar sobre questões éticas, tanto na devolutiva como também no processo avaliativo. A gente tem que lembrar que as crianças também são indivíduos de direito. E existe um estatuto da criança e do adolescente que vai falar sobre os deveres e direitos das crianças e adolescentes. Então, é importante a gente lembrar que alguns processos avaliativos têm que estar condizentes com essas normas, com essas leis que regem os direitos da criança e do adolescente. E eu vejo muitos professores, profissionais da saúde também, que eu fico pé da vida, fazendo uso de imagens de crianças ou realizando processos de avaliação aonde colocam as crianças ou adolescentes em uma posição que não é legal. E se você for para o ECA lá, você está cometendo crime. Então, a gente tem que relembrar e assegurar esses direitos, tá? E os pais responsáveis ficam com uma cópia do documento proveniente da avaliação, ou seja, você vai entregar e fazer que o pai e a mãe assinem aquele documento, informando que eles receberam aquilo, que concordam com aquilo. E é isso. Obrigado. Nossa, maravilhoso. Estou aberto para perguntas. Tem acho que mais duas perguntas. Deixa eu parar de compartilhar. Não, como é que para? Stop. Share. Pronto. Ah, um monte de gente conhecida, olha que legal. Henrique, Carla, Benedita, ó, a Jaira. Jaira veio para Salvador, me deu signal. Mas tudo bem. Tem um monte de gente que eu conheço, que legal. Ana. Vamos que vamos que vamos. Tem pergunta? Quais são as perguntas? Podem abrir o áudio, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Gilmar, Quando fazer uma reavaliação e em quanto tempo? Oi, Jaira. Então, isso vai depender. oi. Normalmente, eu faço avaliação de entre 6 e um ano, né? Mas se a criança, adolescente ganhar, fizer ter ganhos rápidos, a gente viu que bateu lá os alvos de intervenção, a gente reavalia. Mas normalmente 6 meses, um ano. Alguns planos atualmente estão exigindo a cada 3 meses uma reavaliação, né? Mas esse processo de avaliação é contínuo, porque a gente fica avaliando a avaliação que nós fizemos. Exemplo, a gente está coletando lá um dado de uma intervenção que é ensino de reconhecimento de letras. E a gente viu que a criança ganhou 5 letras e está demorando para ganhar as outras 3 que eu estou ensinando. Aí eu vou reavaliar esse processo para verificar o que é que está impedindo, qual é a barreira que está fazendo com que ele não ganhe essa habilidade. Mas normalmente, para essa avaliativa é de 6 meses a um ano. Isso vai depender muito de criança a criança e qual tipo de protocolo foi utilizado. Mas de prática, o pessoal faz avaliação a cada um ano. Fala aí, Jaira. Nós cortamos você. Eu vou mandar ele olhar, se ele tiver como olhar o WhatsApp dele, que é conversa de baiano.
Não pode Leve uma compartilhar que a dis- conversa. Gilmar, mas Oi. para além disso, você me deixou bastante aliviada de ter Oi. conversa de baiano, Hã? Aliviada com de o quê? ser- Me conte aí. porque O quando quê? você diz, você lembrou de um ponto que para mim é crucial, que é lembrar desse público que nós, professores, atendemos na escola pública, que é um público que precisa de respostas mais simples, mais diretas, mais claras, eu diria mais assertivas, porque eles não têm conhecimento nenhum. E às vezes o menino mora com a avó, o menino mora com um padrasto e uma mãe que trabalha o dia inteiro, e que é ele quem vai dar suporte, que vai levar. E essas variáveis, que são muitas, né? A gente tem muito isso por aqui. Eu não sei se aí na região do pessoal tem essas questões, mas no nosso caso é muito. O nosso público da escola pública, foi redundante. E aí, quando você fala da questão da gente ter cuidado com isso. Outro ponto que você trouxe, a gente vai usar um protocolo? Vai, nem sempre dá tempo para aplicar todo. Outra coisa, às vezes a própria instituição, o próprio sistema daquele lugar tem um instrumento de avaliação, né? E a gente também pode usar esse instrumento para avaliar. Validar os instrumentos que já tem, o portfólio da criança, o famoso cuidador. Tem criança que tem o mesmo cuidador, gente, que vira quase uma pessoa da família. Aqui na Bahia, a maioria das escolas, pelo menos aqui em Tapetinga, no meu lugar, na minha cidade, a maioria dos meninos tem o famoso cuidador, chamado cuidador aqui. E às vezes é uma pessoa que está com aquela criança há 3 anos. Elas mudam até de escola com aquela criança. E aí eles passam a ter muito mais da criança para falar para a gente, na avaliação indireta, até mesmo que os pais. Não tem muita bagagem para fazer essas observações, com essa expertise que a escola tem, de entender que algumas coisas estão fora da curva, não está adequado para a idade. Então, eu ganhei a noite nessas escutas, porque realmente, para a demanda que a gente tem, para a fila de espera que a gente tem, e para as variáveis das pessoas que a gente atende, eu fiquei muito agradecida. Sim, Jara. Eu sempre faço um recorte, que eu gosto, e eu converso muito com a Jara por conta de, primeiro, que estamos na Bahia, eu e ela, só que em lugares diferentes. Segundo, a gente tem um recorte específico, que a gente fala do recorte racial. Então, eu, eu sou de família pobre, eu não sou rico, e eu sou negro, não retinto, mas sou negro, né? E quando a gente vai falar, eu vim de escola pública, eu fui bolsista para a Uni para poder me formar em psicologia, né? Eu ganhei muitas bolsas para me formar em alguns cursos que eu fiz e também nas pós-graduações que eu fiz, justamente porque foi o único caminho que eu achei para conseguir, de alguma forma, algum nível de saída de uma pobreza para outro nível de pobreza. E eu já trabalhei, sim, em escola pública, nos meus estágios de licenciatura, todos foram em escola pública também. E a gente vê claramente isso já, que o sistema por si só não dá tempo ou não dá condições para a gente realizar um processo avaliativo da forma que deveria ser feito, infelizmente. E por isso que a gente tem que adaptar alguns processos de avaliação para a gente entregar, no mínimo, um pouco de dignidade e de intervenção de qualidade para nossas crianças. Não é algo fácil de se fazer, né? Eu brinco até que muitas das coisas que eu falo chega a beirar utopia, infelizmente, em nossa cultura, porque existem muitas outras precedentes, como, né, a extrema pobreza, né, que tem gente que passa fome ainda. Então, falar sobre uma intervenção escolar e um público que passa fome, que muitas vezes a comida que existe é aquela que dá na escola, é um pouco de maldade também. Então, a gente tem que entregar
um pouco de dignidade e ser humildes quando a gente vai falar desse público específico, principalmente quando a gente vai falar de um público que é pobre e negro, porque é diferente também quando a gente fala de um recorte racial. As pessoas acham que isso é mimimi, mas só quem vive o racismo estrutural na pele compreende do que eu estou falando, né? Estar aqui é um privilégio que eu conquistei, não foi dado para mim. Eu conquistei a minha chegada até aqui. Então, eu acho que eu parto desse lugar já de que viveu a falta, que sabe como é a verdade. Por isso que eu sempre brigo com algumas pessoas da própria análise do comportamento, porque é muito lindo e maravilhoso estar no Instagram e falar mil e uma coisas lindas e maravilhosas do que deve ser uma intervenção baseada em aba, mas uma intervenção baseada em aba pessoas ricas e brancas. Porque pessoas pretas, autistas pretos que estão no colégio não recebem nenhum tipo de intervenção baseada em evidência. E não porque não existe a possibilidade disso, é porque tem coisas mais importantes do que uma intervenção baseada em evidência, infelizmente. Isso é duro de dizer, mas é verdade, gente. Então, quando eu falo sobre possibilidades e caminhos para você realizar uma boa intervenção com o pouco que nós temos, é basicamente pensar uma adaptação para essa realidade. É a realidade que eu vivi, porque eu vim de escola pública. Quantas vezes eu ia para a escola e ficava quase a manhã toda sem aula, ou então tinha uma aula só, porque faltava professor. Então, se eu que sou típico, ou teoricamente eu sou típico, não sei, tive nessas deficiências no processo de ensino, no processo de aprendizagem e também de acessibilidade, porque é uma questão de acessibilidade que a gente está falando, imagine essas crianças que têm algum nível de deficiência ou transtorno do neurodesenvolvimento. Então, cabe a gente, como multiplicadores, fazer. Eu digo que o que nós fazemos é passo de formiguinha. Eu faço aqui um pouco, outro faz ali um pouco, e aos pouquinhos a gente vai construindo um formigueiro grande. Mas é justamente isso, já. A gente tem que adaptar a realidade que nós temos. É claro, é óbvio que eu gostaria que fosse da forma das 8 dimensões da aba. Mas se eu não tenho as outras dimensões da aba, pelo menos eu quero garantir a oitava, dignidade. Se eu tiver dignidade para o meu aprendiz, para mim isso já basta. Que os outros analistas nunca me escutem falando isso, mas às vezes a gente só precisa da dignidade. E as outras 7 dimensões devem ser esquecidas porque não temos condições. E essa é a verdade que nós vivemos. Tem mais alguma? Alguém tem alguma dúvida? Agradecer, cirúrgico, outra aula. Muito obrigada. Podemos ir criar um currículo e começar a aplicar à medida que vamos avaliando? Sim, sim, Flávia. Como eu disse, a gente pode avaliar alvos específicos que a gente quer fazer com que nosso aprendiz aprenda. Tem muitas vezes a gente não vai criar um currículo baseado em habilidades, e sim em diminuição de barreiras, por exemplo. Tem muitas crianças que a gente inicia com intervenção diminuindo as barreiras comportamentais, e depois, nesse processo de diminuição, a gente vai reintroduzindo o processo avaliativo e alvos de ganhos em habilidades ou marcos do desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente vai focar, como eu disse, é uma barreira comportamental comunicação, meu foco é comunicação, gente. Vamos fazer uma intervenção focada. Eu não tenho muitas horas, eu não tenho muitos profissionais. Então, vamos fazer com que essa criança, no mínimo, consiga se comunicar ou seguir uma rotina dentro da escola. Ganhando essa habilidade, eu parto para outra habilidade. Porque, é, é, gente, se você não tem suporte, a gente sabe que as escolas, em sua maioria, no máximo vai ter um ajudante ali se for infantil, mas nas escolas regulares, a gente malmente tem ADI. Tem lei, tem todo, tem, mas não tem ADI e aí. Vou fazer o que com essa criança? A professora não dá conta de 30 crianças numa sala. Então a gente tem que ter o mínimo de bom senso também de compreender que o professor não vai fazer mágica, sendo que ele não tem o mínimo de suporte para fazer as intervenções adequadas. Então, assim, sim, a gente pode realizar uma avaliação inicial, a partir daquela avaliação
planejar uma intervenção e, ao longo dessas intervenções, eu continuar o processo avaliativo e introdução de novos alvos. Até porque, se a gente pegar os alvos específicos da própria BNCC e fazer um comparativo específico, muitas das competências da BNCC, apesar que não está operacionalizado aquele documento que me dá raiva, né? Muitos alvos que estão ali estão operacionalizados dentro dos protocolos. Então, eu posso fazer uma equiparação. E quando a gente vai falar sobre o processo de aquisição de habilidade da BNCC, não é algo linear, é algo que vai e volta. Tanto que ele é cruzado do primeiro ao quinto ano, a gente tem alvos que perduram ou eles voltam de acordo com o nível, né, de refinamento dessa habilidade. Então, é a mesma coisa, a gente pode escolher alguns alvos e a gente avalia se a intervenção foi adequada ou não, e após isso a gente reintroduz uma reavaliação ou novos alvos de intervenção. De nada, Flávio. Nossa, gente, que live maravilhosa. Obrigado, viu, Gilmar? Obrigado, vocês. Obrigada a A pessoa todos ficou também. calada assim, eu fiquei perguntando, será que não tem dúvida? Foi muito claro? Ou eu fui muito mal? Não, excelente, excelente, maravilhoso. É que foi tão Elisa, claro que não precisou nem fazer pergunta, né? Foi mesmo. Elisa, Oi. deixa eu fazer um chamado aqui à galera, porque eu sei que nessa sala tem muita professora. Tem um movimento no Brasil chamado CNCA, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É um programa do governo federal e ele está rodando aí no país inteiro. Então, aí nessa sala, se tiver professor do Fundamental 1, do segundo ano, do quinto ano, ele vai saber do que eu estou falando. E se você ainda não se atentou, observe na escola que tem umas avaliações da plataforma Parque, do CNCA. São duas plataformas de avaliação. Nada fala sobre criança com deficiência, muito menos sobre crianças com autismo. Então, se chegar na escola de vocês, tem os articuladores estaduais, territoriais, não sei qual é o nome daí, e tem os articuladores municipais. Eles escrevem mensalmente um relatório. Aqui no meu mundinho, eu sou responsável por 13 municípios na Bahia e compartilho isso aqui. Eu tenho pedido aos articuladores para falarem sobre a falta de visibilidade de dados sobre as crianças com deficiência e sobre as crianças com autismo. Porque as crianças fazem as avaliações, mas elas não são pontuadas como estudantes com deficiência. Então, se aparecer aí alguma coisa do Renalfa, do CNCA, vocês fiquem atentos para cobrar visibilidade para as nossas crianças, porque não tem nada. Saem outros dados, né, de crianças com recorte de cor, até isso, graças a Deus, sai, mas com relação à deficiência, não. Então, para a gente fazer mais esse movimento, né, mais essa luta nossa, para que as nossas crianças sejam lembradas nas avaliações técnicas. Era isso. Muito bom. E falando do curso da Lili também, gente, vocês ajudam a divulgar, tá bom? Nós vamos fazer uma live para explicar também mais sobre os temas na última semana, acho que na semana que vem, antes do curso. Nós vamos fazer uma outra live, vocês vão ajudando a gente a divulgar, tá bom? Eu agradeço a todos. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Gilmar quer agradecer. Nossa, todo mundo aqui tá só colocando aqui uns reforçadores para você lá no grupo também. Eu gosto de reforço social. Obrigado a Eu vocês vou por... fazer a vez da Lili. Vamos tirar o print do nosso retorno de Isso que aula, eu né, ia gente? falar, gente. Vamos. Vamos abrir as câmeras. Eu já tirei Cadê? algumas aqui. Bota a cara no sol. Sol, sol. Cadê esse carinha? Eita, um monte de gente bonita, meu Deus, não tá de boa. Bota a Boa! cara no sol. Hoje, irmã, bota a cara no sol, irmão. É, minha filha. Tá a cara no sol. Sol Ah, aí. eita, bichinho da Bahia. É outra linda da Bahia, viu? Cadê, meu povo? Bota aí o rosto lindo de vocês.
Aí, agora tá ficando Bate ao print. bonito, agora sim. 2, quem bate? Eu vou bater. Aí, já foi. Obrigado, Ah, pessoal. Camila apareceu, achei que ela não tava. Ah, Tá tava. uma loucura, mas eu tô por aqui. Conseguiu ouvir um pouco? Ai, nossa, Consegui, depois maravilhoso. Olha, eu vou retomar. nós estávamos esperando essa live há tempos, né, Gilmar? Sim. Haverão Porque outras. Eu tenho novidades depois. A gente